Olá, nós somos o time Paraná. Hoje nós vamos estar apresentando sobre Visual Odometry for Autonomous UAVs in GNS Contested Environments. O problema aqui dos drones que foi levantado pela KDT-BR 2022. É, enfim, sobre nós somos o Paraná. Paraná significa Pattern Recognition and Network Analysis. É um grupo aqui de pesquisa da Unifesp que é coordenado pela doutora Lilian Berton. Eu sou o Bruno Klaus, mestre em ciência da computação pela Unifesp, bolsista CAPES, fazendo meu doutorado. Eu sou o William, eu sou Data Scientist na Serasa, no Data Lab, e sou estudante de mestrado também na Unifesp, agora em Ciência da Computação. E a gente também tem no nosso grupo do Paraná a Jéssica, que não pôde participar hoje com a gente na gravação, mas ela é mestre em Computação Aplicada no INPE e também estudante de mestrado na Unifesp, fazendo doutorado. Então, para introduzir o problema, a navegação aérea de veículos ali é, que são não tripulados, os UAVs, ou os drones, são uma área de grande interesse porque tem várias vantagens, né, relacionada, por exemplo, a baixo custo, a disponibilidade dos dados, e também pode servir para mapear localizações mais rápido. E tem diversas aplicações também, ela pode ser utilizada ali bastante para transporte aéreo de objetos, em áreas que são mais remotas, né, que tem mais dificuldade para chegar nelas, e desse jeito é, o transporte não tripulado fica mais fácil de entregar. Então, e alguns problemas nas navegações aéreas é, relacionados a alguns ambientes são mais, pode acontecer tanto para veículos aéreos que são tripulados ou não tripulados. E uma possível solução aqui, que a competição aborda, é será que a gente consegue utilizar processamento de imagem em tempo real para melhorar a localização da aeronave sem utilizar qualquer dado ali de GNSS, que seria os via satélite, né? Então, o problema da competição é basicamente prever a posição do AV, do drone, né? A posição dele no tempo t e t mais um. Então, aqui na esquerda a gente tem uma imagem de um drone, aqui está passando por uma área no tempo t, e no tempo t mais um ele deu uma mudança aqui, ele mudou um pouco em altitude em relação também à posição, é, pode ter mudado também no norte, no leste e oeste. Então, basicamente, a gente teria que prever o quanto que ele mudou aqui no tempo t mais um. Dado que a gente tem a imagem que ele tem no tempo t e no t mais um, e também alguns metadados, como a altitude que ele estava no tempo t e o quanto que ele mudou é, em altitude do tempo t até o t mais um. E a mudança ali que a gente vai ver é em relação norte-sul e leste-oeste, entre o tempo t e t mais um. Então, sobre os dados que a gente tem basicamente 150 mil amostras, quase, sendo 90 mil para treino, 55 mil para teste, e cada exemplo ali vai ter a sua imagem do tempo t e t mais um, e vai ter também os metadados associados, né, que são as features, contando ali a altitude, que o drone estava no tempo t, o delta, que é o quanto que ele mudou do tempo t e t mais um em altitude, e vai ter o quanto que ele mudou em relação ao norte e em relação ao leste. Então, por exemplo, essa imagem aqui, ela tem na primeira imagem, que é o tempo t, ela tem uma altitude de 179, o delta para o t mais um foi de 0,71, e em relação ao norte, ela mudou aqui 0,35, e em relação ao leste, ela mudou menos 1,39. Então, basicamente, são esses dados que a gente tem, a imagem e os metadados. Ok, vamos Agora um pouco falar sobre modelagem. vamos falar da modelagem agora um pouco. Então, pode passar aí já. É, Bom, tem alguns jeitos algumas abordagens possíveis para esse problema, algumas que eu cheguei a considerar. Ah, por exemplo, algo que sempre funciona bem é você gastar bastante tempo procurando essas features ah, que funcionam bem para o problema. É algo que eu cheguei a fazer, por exemplo, no KDD de 2019, mas é algo que dá bastante trabalho. Ah, e precisa. É, uma coisa que você não acha até achar, essencialmente. Então, como a gente tinha um tempo limitado, a nossa abordagem dessa vez foi parar, pensar um pouco e ver algo que já saiba fazer esse problema bem, mas que não necessariamente ahm, seja usado para drones.
Mas o que nós fizemos essencialmente foi usar a rede neural para fazer feature extractions, trazer essas umas features boas. E a outra coisa mais relevante que nós fizemos é conseguir recuperar a informação temporal, porque aquelas imagens que você vê, elas são imagens, na verdade, de dois voos. Tem um voo de treino e um voo de teste. E, e há como recuperar aproximadamente essa estrutura. Então, o- procurando sobre esse tipo de problema, eu encontrei um outro tipo de problema, na verdade, que é mapeamento de uma imagem para outra. É, existem, por exemplo, descritores como Sift e Surf, que é a parte de processamento de imagens da biblioteca OPCV, que podem ser usados para mapear o quanto que uma imagem moveu. Por exemplo, o que seria útil no nosso caso, que temos duas imagens consecutivas. Porém, em várias das nossas imagens, por exemplo, imagens que só tem grama praticamente, ele sofre muito porque não consegue encontrar features. Então, procurando, eu achei essas Dense Matching Networks que são mais robustas e elas estão acostumadas a trabalhar até com umas distorções um pouco mais avançadas, assim, mais difíceis de lidar. E essa coisa de usar um mapa denso de pixel, mostrando quanto que cada pixel se moveu individualmente, é algo que poderia ser bastante útil. Então, esse acabou virando o backbone da nossa solução, extraindo algumas features usando essa PDCnet aqui. Então, esse PDCnet é um modelo que é pré-treinado com um dataset chamado MegaDepth, que é um Common Dense Machine Validation Dataset for Geometric Matching. É, usando esse modelo, nós rodamos para cada par de imagens consecutivo, como se fosse imagens desse problema diferente, né, de duas imagens genérico. Aliás, é uma coisa que eu queria mencionar que como esse dataset é algo bastante, tem vários tipos de imagem, é algo que generalizaria bem, é uma das razões de eu ter utilizado. Mas assim, eu vou extrair as features, eu vou falar das features daqui a pouco. Colocamos todas as features de todos os exemplos, criamos um data frame gigante e simplesmente rodamos um Light Gradient Boosting Model simples em cima disso. Não dá para fazer nada de muito complexo, nada de stacking ou vários modelos diferentes. Só um modelo em cima dessas features boas e foi o suficiente. Ok, sobre a parte temporal, é algo que demorou um pouco para perceber, mas se você parar para pensar, como é que você faria o seu dataset para drones? Você pegaria seu dronezinho, seu UAV, você andaria com ele e você tiraria imagens em tempos regulares, certo? E como você tem várias imagens, você vai usar todas essas imagens num tempo regular, eu não sei o frame rate do drone, ah, e usar isso para montar o seu dataset. Então a informação de coisas diferentes lá não é exatamente, é um pouco menor na verdade, porque tem algumas imagens consecutivas que são muito similares. No momento que a gente percebeu isso, a gente pensou como é que a gente pode recuperar isso de volta, né? Porque em teoria seria bom você ter alguma predição mais robusta que usa os momentos anteriores do drone, além do frame atual. Então como fazer isso? E para fazer isso, o William explica aí. Então, basicamente, a ideia aqui foi usar os nossos metadados, né? Então, basicamente, a gente está usando a altitude que a gente tem no tempo t e o delta, que a gente tem no tempo t mais um, para calcular a altitude do tempo t mais um. Então, basicamente, a gente pega a altitude mais delta e tem uma nova altitude ali, que é onde a gente vai tentar achar algum match nas nossas imagens. Então, a gente tem duas opções aqui, né, que pode acontecer. Então, primeiramente, se a gente tiver um match exato de altitude, a gente assume que aquele é o próximo frame do nosso vídeo, né, a próxima imagem. Se a gente não tiver um match exato da altitude mais delta, a gente vai procurar as mais próximas e tentar aproximar isso, né? Então, a gente pode chegar, por exemplo, a 100 mais perto dos matches e selecionar a que tiver menor erro quadrático com a imagem que a gente tem ali no começo. Então, basicamente, isso que vai ser a ideia de qual vai ser a próxima imagem do nosso vídeo ali, qual vai ser o próximo frame que a gente vai definir para criar nossa trajetória aí na nossa informação temporal. Então, aqui a gente trouxe um exemplo um pouco mais visual, né, de como que ficou o resultado disso. Então, a gente vai ter aqui basicamente a imagem e depois a trajetória que ela está seguindo. E aqui na direita a gente tem mais ou menos a direção que a imagem que o drone está seguindo ali, de acordo com o que a gente está vendo na imagem.
Então é basicamente isso, como que ficou nossa informação temporal. Então, em resumo aqui, o nosso modelo é basicamente é um modelo, né, baseado numa Dense Match Network, e a gente também criou um método ali para tentar recuperar a informação temporal ou a trajetória do nosso drone. E a forma de avaliação é o RMSE, né, que é o Root Mean Squared Error, e a gente calcula ele entre a predição e o real da posição do HIV em cada eixo, que é o norte e o sul. Norte e o leste, na verdade. Sobre resultados agora. Sim, sobre os resultados, aqui é só uma as primeiras imagens mostrando o erro da validação. Eu não tenho aqui o quanto que era antes de fazer a divisão da validação, mas era algo bem mais otimista que isso, seria acho que um 0,20 e pouco, ou até menos, eu não lembro exatamente, pra falar a verdade. Ah, mas agora, quando foi feita aquela validação, nós tivemos aqui no norte, por exemplo, algo como 0,29 e no leste 0,256. Agora, sobre as features em si, pode. Ah, não, ok. Antes das features eu fiz mais essa imagem para mostrar como que a coisa temporal ficaria, como que as nossas predições ficariam visualizadas no tempo. Então esse daqui é o conjunto da validação, ele só mostra conforme vai passando o tempo, né, conforme a ordem que a gente descobriu, como é que vai ficar nas predições. Então você vê esses pedaços aqui que ficam constantes, que a gente imagina que o drone está andando numa velocidade mais ou menos constante, assim. Então você vê que a maior parte do tempo ele consegue realmente recuperar essa formação temporal e de vez em quando ele dá umas quedas. São vários episódios, né, com grama em montanhas, esse tipo de coisa. Mas você vê que tem essa certa consistência. Se não tivesse essa ordem, não ficaria desse jeito. É, ok, das features, infelizmente não dá para ver muito bem aqui, mas eu vou falar das features, quais foram as mais importantes. Com o PDCnet, nós conseguimos fazer uma matriz 3x3, que ela está aproximando a melhor transformação que faz uma translação e uma rotação junto. Então isso dá essencialmente 9 features, e essas 9 features são acho que as mais importantes. Mas o que eu digo é que não deu para fazer algo simples como uma regressão linear no nosso caso. Talvez por causa da influência da altitude ou o que seja. Realmente precisamos do Light Gradient Boosting para usar, usar o mapeamento da altitude com essas features que nós tínhamos para chegar numa predição final. Não foi exatamente linear, não. E além disso, tem algumas features que deu para extrair do PDCnet que ele já provém, que é a parte de é, certeza. Então ele consegue prever medidas de certeza e incerteza sobre as predições dele. Então a gente inclui isso e dá uma pequena. Essas features também foram as outras que foram mais escolhidas, além da matriz 3x3 mencionada. Sobre resultados no Kaggle, a gente ficou ali no top 3, aqui em segundo lugar, com 0,29 de score, e foi o suficiente ali para bater o drone Comp Beta e Alpha, e estamos aí esperando o Private Leaderboard, né? Sobre conclusões, a gente basicamente criou um modelo ali que é baseado numa Dense Match Network. A gente também criou um método ali que ajudou a gente a tentar, pelo menos, recuperar a informação de tempo ou a trajetória do nosso drone. E em objetivo, a gente conseguiu ali criar um modelo, né, que preveja a mudança de posição do HIV, o AV, baseado na imagem e no dado de altitude. E foi o suficiente ali para chegar no top 3. Estamos felizes com isso e também ele superar os resultados da Drone Comp Beta e Alpha. Aqui alguns agradecimentos à CAPES e à Serasa Experian. E é isso, basicamente. A gente está aberto aí a dúvidas. Isso, qualquer coisa, né, foi meio corrida aqui para fazer a apresentação, então só mandar um e-mail aí que a gente tira qualquer dúvida que tiver. Pena eu não poder estar aí. Mais uma vez, obrigado aí. Obrigado, pessoal, pela atenção. Qualquer dúvida, tamo aí.